Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um papo reto com os aposentados ou com quem está para se aposentar e que tem vontade de migrar, de fazer uma viravolta, de mudar de vida, de mudar de tudo. Ao mesmo tempo tem um pouco de medo, acha que não dá mais tempo, que a vida está sem graça, que não tem perspectivas, e eu tô aqui justamente para provar o contrário, justamente para animar vocês, tá? Para dar coragem para vocês. A aposentadoria, muita gente pensa que é o fim, né? Fim de carreira, que a partir daí você vai... As mulheres, né, vão ficar na cadeira de balanço fazendo tricô e crochê, e os homens vão ficar jogando cartas de baralho, né? Que não tem mais nada de útil para fazer, que não se sente mais produtivos. E eu quero dizer para vocês que pode ser o contrário, tá? Pode ser exatamente o contrário. A aposentadoria pode ser o momento de você recomeçar, de você fazer tudo que você teve vontade e não fez. Ou não tudo, algumas coisas, começar agora, né? Uma por uma, e fazer aquilo que você não conseguiu. Você já tem sabedoria. Você tem sabedoria, você já tem sua aposentadoria, então você não está começando do zero, né? Você está escrevendo uma nova história. Você pode, a partir da sua aposentadoria, escrever uma nova história, fazendo tudo aquilo que você queria fazer e não fez por falta de oportunidade ou por alguma razão você não fez. E agora que você não trabalha mais, que você se aposentou, você pode fazer. Por exemplo, você tem vontade de mudar de país, nunca teve coragem e agora você acha que talvez esteja achando que você já está velho, porque o que você vai fazer lá? Tem tanta coisa nesse mundo para você fazer, tanta coisa para você descobrir. Você tem vontade de uma nova carreira, uma nova universidade, aprender uma nova língua. Sempre é tempo, tá? A idade não existe, a idade existe na cabeça das pessoas, tá? Principalmente aquelas pessoas que não fazem nada, que não tem nem vontade de fazer. Muita gente se entrega, né? Chega uma certa idade, aí se aposenta e se entrega. Acha que não vai produzir mais e é muito contrário. Queridos aposentados ou meus queridos que estão para se aposentar, se preparem psicologicamente, mas já considerando que você, a partir daí, você vai viver uma outra vida, você vai construir uma nova história. Aí é o momento de você fazer aquela viagem que você queria fazer e não fez, você queria morar fora do país e não foi, você já está aposentado, você e sua esposa, ou você e seu esposo, ou mesmo sozinha ou sozinho. Por que não pode realizar esse sonho agora, depois dos 60 anos, depois da aposentadoria, ou depois dos 50? Tem gente que se acha velha com 40, absurdo isso, né? Por que você não pode realizar esse sonho agora que você se aposentou, que você já não tem mais nada que te prenda aí, que você pode sair e mudar para um outro país, que seja Portugal, que seja Estados Unidos, que seja França? Se você sonha, por que não pode? O que te impede? O que te dá medo? Se você tem saúde, se você tem condições financeiras para ir, se você tem sonhos, por que você não vai realizar? Eu não me conformo com as pessoas que deixam de fazer as coisas, realizar os sonhos, por achar que tá velho. Eu vou dar uns conselhos para vocês, tá bom? Se você tem saúde, cuide da sua saúde, agradeça a Deus pela sua saúde em primeiro lugar e continue cuidando da sua saúde. Se você não cuida, comece a cuidar, tá? Faça exercício, caminhadas, alimentação saudável, muda a sua alimentação se a sua alimentação não é saudável, passa a comer mais comidas de verdade, passa a comer mais comida assim, natural, tudo que faz bem para sua saúde. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de exercício, tá? Eu peguei uma tendinite aqui, lavando a casa de banho. E fui ao médico aqui em Gaia, no hospital público, e o médico falou que eu era uma mulher de muita sorte, porque com 61 anos, quando eu fui eu estava com 61, eu não tinha dor em lugar nenhum. Ele falou isso. E eu estranhei a reação do médico, ele, mas por que eu deveria sentir dor, né?
Enfim, ele falou que quis dizer que com a idade, eu com uma tendinite não é nada, né? E depois eu fui, fiz um monte de tratamento e a dor continuou. E muita gente falava, por causa da idade, por causa de não sei o quê. Mas na minha cabeça eu sabia que essa dor ia sair, porque ela, se ela veio do nada, ela vai ter que sair. Chegou o momento que eu falei que eu estava ótima, porque eu não aguentava mais fisioterapia. Então, na avaliação do médico, eu falei que eu estava ótima para parar de ir na fisioterapia. E continuei fazendo os exercícios em casa. E eu resolvi fazer musculação. Desde agosto eu estou na musculação. Fazendo os exercícios, fazendo musculação, aquela dorzinha ainda que ficou, porque com todos os tratamentos que eu fiz, a dor ficou mais leve, mas ficou como se fosse uma coisa crônica, que eu ia ter que conviver com ela. E muita gente falou isso pra mim, que eu ia ter que conviver com ela, que eu ia me acostumar, que não sei o quê. E, enfim, comecei a fazer a musculação, a dor desapareceu. Eu não tenho mais dor em lugar nenhuma. Então, o que eu falo pra você? Se você tem saúde, cuida dela, tá? Se alimenta corretamente, com verduras, com frutas, com proteína. Proteína é muito importante, tá? Depois de 50 anos, homem e mulher, tá? Bastante proteína, frango, carne, ovo, queijo, bastante proteína, bastante legumes, carboidrato também, carboidrato do bom, claro, né? E faça exercício para você ter saúde até morrer. Se você tem saúde, cuida dela e faça tudo o que você quer, realize seus sonhos. Se você quer aprender tecnologia, por exemplo, tá cheio de cursos gratuitos na internet, né, no YouTube, muitos cursos gratuitos de marketing digital, que o momento é marketing digital. Se você pode se dar esse luxo, se você já tem um dinheiro da aposentadoria, que você já não está trabalhando mais, se dá esse luxo de fazer esse curso, que de repente você vai começar a enxergar possibilidades de você fazer uma renda. Então você pode estar aposentado ainda e ganhando dinheiro, porque marketing digital ou qualquer trabalho na internet, não importa a sua idade, não importa a raça, não importa sexo, não existe nenhum preconceito. Então você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, liberdade geográfica, tá? Eu defendo muito essa tese, porque a coisa mais maravilhosa que inventaram foi a internet, o marketing digital. Então eu falo para você, cuida da sua saúde, aprenda algo novo, por exemplo, marketing digital, divida seu tempo para você se cuidar, para fazer seu curso, ou para você trabalhar um pouquinho, para aplicar o curso que você aprendeu. Leia bons livros que te levem para cima, livros de autoconhecimento, livros de autoajuda. Cuida do seu espírito, cuida da sua mente e faça tudo o que você tem vontade, tá? Você quer imigrar? Imigra. Medo do quê? Se você tem seu visto. Se você tem seu visto é porque você tem autorização para entrar no país. Medo do quê? De nada. Se não der certo, volta. Se você pensar que você é livre para ir e vir, que você tem a sua reserva, medo do quê? Não tem do que temer. Você tem saúde, você tem seu dinheiro já, né? O seu orçamento. E aí você vai começar uma nova vida. Você vai para um outro país, que seja Portugal. Chegando em Portugal, você vai tirar toda a sua documentação. É como se estivesse nascendo de novo num outro país, né? Mas eu digo sempre, não é começar do zero, porque do zero é não ter nada. Você já está começando com sabedoria, você tem muita sabedoria. A experiência é sabedoria. E aí você vai tirar todos os seus documentos, vai continuar estudando, continuar evoluindo, vai continuar cuidando da saúde. E aí, se você já tem condições, você pode viajar para vários países aqui perto de Portugal, você pode conhecer Portugal inteirinho, você pode viajar para vários países da Europa, explorar a Europa, coisa que quando você está trabalhando você não pode, porque você está presa no trabalho, na verdade, você depende de férias. Agora não, agora você pode. São dicas que eu estou dando para vocês, tá? Eu vou contar um exemplo, meu exemplo para vocês, tá? Primeira vez que eu emigrei para a França, eu tinha 33 anos.
e eu voltei para o Brasil com 35. Eu morei 2 anos na França, tá? Eu fui sozinha, os primeiros meses eram muito difíceis, adaptação muito difícil, eu não falava francês, então foi assim, doído, tá? Foram 5 meses muito difícil para mim. No momento que eu decidi que eu ia viajar, que eu ia sair de dentro de casa e não ia mais depender de esperar conhecer alguém, fazer amizade para poder viver, quando eu tomei essa decisão, que eu ia viajar, que eu ia cuidar de mim, sem esperar, porque até então eu estava esperando conhecer alguém, fazer amizade, só que dentro de casa eu não ia conhecer ninguém, né? Então eu comecei a viajar nos feriados, e aí eu comecei a conhecer muita gente, descobri o prazer que é viajar sozinha. Eu morria de medo de viajar sozinha, tinha muito medo. Descobri o quanto é prazeroso viajar sozinha, descobri que sozinha eu conhecia muito mais gente, fazia mais amizades sozinha. Eu descobri a minha solitude, foi morando sozinha na França, tá? Foi aí que eu descobri o quanto era bom estar sozinha, depois de sofrer muito, claro, né? É um processo que você passa, aquela adaptação. Com 35 anos eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, dava a impressão que estava todo mundo no mesmo lugar que estavam quando eu saí. Parecia que estava todo mundo atrasado, eu é que estava adiantada, porque eu voltei falando francês, eu voltei conhecendo vários países, eu voltei com uma bagagem assim imensa. Aí vem aquela fase da adaptação, de novo, né, que eu tenho que me adaptar com o meu país de origem, o país que eu voltei, né, para eu superar essa tristeza. Até a vista, eu olhava a vista do meu apartamento, achava tudo feio, tudo horrível. As pessoas, eu achava que elas estavam todas atrasadas. É um sentimento muito estranho, tá? Quando você imigra, depois você volta. Então eu comecei a fazer pós-graduação, comecei a fazer ginástica, claro, na academia. Eu ia visitar os teatros de São Paulo, museu. Eu visitei, acho que, eu não vou falar todos, que São Paulo é muito grande, mas eu visitei muitos museus em São Paulo. Eu descobri tanta coisa em São Paulo que eu não teria descoberto, que eu não teria aprendido se eu não tivesse imigrado. Então foi assim muito bom, eu cresci muito, sabe? Eu evolui muito com essa minha mudança para Paris, por eu ter morado lá 2 anos. E assim é em qualquer país. Se você vem para Portugal, você vai chegar aqui, você vai sofrer no começo, aquela fase de adaptação, você não conhece ninguém, não tem ninguém para conversar, às vezes tem vontade de bater papo, não tem ninguém, tá? E aí você fica louco para fazer amizade, né? Tem que tomar muito cuidado para não fazer amizade com pessoas oportunistas, né? Que tá cheio, né, de gente oportunista, gente que não presta, pode ser brasileiro, pode ser português, pode ser outras nacionalidades também. Isso é natural do ser humano, né? Ver que você tá frágil, que você tá carente e aproveitar da situação. Tem que tomar muito cuidado, mas você vai ficando tão forte, tão forte. Então eu acho que não vale a pena. Você não pode ter medo, tá? Você não tem que ter medo de nada. Se você tem autorização para morar no país, dependendo do visto que você tem, se tem autorização para estudar, para trabalhar, então é usufruir, aproveitar tudo que o país oferece. E ainda, se você tem oportunidade, que delícia! O sino da igreja, tô aqui na frente da igreja. Ai, é tão fofo, tão gostoso. Então é um silêncio, olha, uma calma. Onde eu ia encontrar isso? Lá em São Paulo, onde eu morava, gente? Nunca. Ó, onde eu tô aqui, depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Nunca tinha oportunidade de ficar num lugar assim. Mesmo que eu fosse num parque, ia ter um monte de gente. Foi na cabeça, né, que você tem aquela liberdade de ir e vir. Medo do quê? Né? Você vai ficando cada vez mais forte, aí você vai descobrindo o caminho das pedras, você vai tirando seus documentos, você já vai dar entrada na saúde, né? SNS aqui, Sistema Nacional de Saúde, que é equivalente ao SUS aí no Brasil, e você vai entrando naquela rotina, mas aí você vai aproveitando, tomar bons vinhos e baratos, você vai poder viajar. Tá? Agora, para você que não sonha em imigrar, que não é, meu objetivo aqui não é nem falar só para quem quer imigrar, tá? É para você mesmo que está se aposentando ou que já está aposentado. É para que você se anime e faça alguma coisa para você ter saúde, vai aprender alguma coisa. Se você não quer imigrar, vai aprender o marketing digital.
entra numa universidade, aprenda a dançar, aproveita o máximo o seu tempo, cuida da saúde. É tão gostoso viver, gente, é tão gostoso viver. E se você não tem saúde, não desista. Conforme o exemplo que eu dei da tendinite, que eu fiz 3 séries de 15 fisioterapia e uma no particular. Depois eu desisti porque eu queria mudar de assunto, né? E aí entrei na musculação, sarou tudo. Então eu sei que tem muita gente que tem dor no joelho, que tem dor no nervo ciático, que tem dor de não sei o quê. Tem que acreditar que você vai ficar bom, não é se entregar à doença. Eu fui para a França a trabalho, né? Antes de eu ir para lá, eu tive uma dor na perna e fiquei anos com essa dor, e morando em Paris, lá sozinha, eu tive uma crise que foi a pior da minha vida, tá? E isso eu tinha 33, foi nessa fase, 33 para 35 anos. E com 49 anos eu tive meu filho. Quando eu tive meu filho, eu nunca mais senti dor nas costas em lugar nenhum. Então não é que vai ficando velha, vai piorando. É o contrário. Para mim é o contrário, tá? Então você tem que acreditar também. Não tem nada a ver com a idade. Agora, se você põe na cabeça, já tô velho, dói aqui, e se entrega, aí você vai ficando cada vez com mais dor, porque a mente é poderosa, é o poder da mente, é o poder da palavra, é o poder do pensamento. Se você pensa assim, se você põe isso na sua cabeça, é isso que acontece, tá? Porque vai acontecer para que você tenha a prova de que você estava certo. Então você tem que acreditar que você vai curar dessa dorzinha que você sente. Põe na cabeça que você está cada vez melhor, tá? Então, assim como eu me curei da tendinite, se você tem alguma dor, por exemplo, se você tem dor no joelho, dor no quadril, vai para musculação, quem sabe essa dor vai desaparecer. A minha tendinite desapareceu. Até no vídeo que eu tinha feito, algumas pessoas falaram, Nilda, agora vai ficar para sempre, é crônico. Só que eu escuto, mas eu não pego para mim essas mensagens negativas, entendeu? Então eu sabia que ela ia desaparecer, do mesmo jeito que ela veio, ela ia desaparecer. Você tem alguma dorzinha? Vai se curar, não se entrega, você tem muito para viver ainda, tem muita lenha para queimar, tem muito sonho para realizar, tem muita coisa para viver, entendeu? Eu tô aqui para animar mesmo, gente. Tô falando assim de coração, tá? Eu queria ter o poder, né, de poder ajudar cada um, de poder mostrar que não é nada disso, tá? Eu me aposentei com 45 anos por tempo de serviço. Depois que eu me aposentei, eu continuei trabalhando mais 10 anos ainda na empresa. Quando eu tive meu filho com 49 anos. Por isso que eu digo, nada é impossível para Deus. Aquelas dores que eu tinha desapareceram, porque ela virou crônica, né? Eu morei na França, sofri muito lá, fiz infiltração, depois eu voltei para o Brasil. E nesse período eu fazia de tudo. Eu fazia fisioterapia, RPG, pilates, acupuntura. Eu fiz de tudo que existe para tirar dor, eu fiz, tá? Nunca mais, tá? Hoje eu tô com 62. Eu casei com 46. Eu fiz 50 anos, eu comemorei a minha festa do meu filho, porque eu faço aniversário dia 26 de outubro, meu filho dia 17 de outubro. Então, o aniversário de 1 ano do meu filho foi junto com a minha festa de 50. Fizemos uma festa só com 2 bolos. Voltando um pouco, né? Depois que eu tive meu filho, eu não quis mais voltar para o trabalho. Porque eu viajava muito, eu vestia a camisa da empresa realmente. Então, eu estava sempre à disposição da empresa. Depois do meu filho, eu me apaixonei pela maternidade. Eu não quis mais deixar meu filho. Eu, com 56, imigrei para Portugal. Agora, depois de 5 anos, nós compramos, né, o nosso apartamento, compramos o carro que eu sempre quis, um carro da Mercedes, ano 2023, que eu sempre quis ter um carro da Mercedes, mas nunca podia ter tido o carro que eu quisesse. Mas estava bom com o meu Honda Fit, eu tinha um Honda Fit. Mas sabe quando tá lá, Mercedes? Eu sempre postergava, não era um sonho, mas era uma coisa que eu gostaria de ter um dia, um carro da Mercedes. E agora, com 61, eu comprei esse carro da Mercedes. Então, com 61, eu comprei o carro da Mercedes, comprei um apartamento. Agora, eu fiz 62, né? E tenho muitos sonhos, gente, com 62 anos ainda. Ainda quero dar a volta por cima, ainda quero trabalhar muito no marketing digital, ainda quero ganhar bastante dinheiro, quero ajudar um monte de gente, tá? Eu quero ajudar muita gente, tenho vontade, tenho necessidade de ajudar as pessoas, principalmente as pessoas, assim, 50 a mais, aposentados, aquelas pessoas que desanimam, que se entregam, principalmente essas pessoas. Quero mostrar que a vida começa aos 50.
ou que a vida começa aos 60. Eu estou vivendo uma fase da minha vida muito boa, com 62 anos. Não tenho dor em lugar nenhum, eu durmo super bem, eu durmo pouco, mas durmo direto. Eu durmo 6 horas e meia. Eu não durmo 8 horas como eu gostaria por falta de tempo, porque eu tenho que acordar muito cedo, tem um monte de coisa para fazer, né? Mas assim, eu deito na cama e já durmo, eu durmo super bem, não dói nada. Então, assim, eu nem lembro a idade que eu tenho, ou melhor, eu lembro, eu faço questão de falar, né, para as pessoas verem que dá para ter saúde, que dá para ser feliz, que dá para realizar coisas, tá? Nunca tô parado, tô sempre fazendo alguma coisa. Se eu não estiver trabalhando no computador, se eu não estiver cuidando da minha casa, eu tô lendo, eu tô fazendo alguma coisa que eu gosto. Mas eu nunca tô assim parada, assistindo televisão, eu não fico assim de bobeira não. Este ano, com 61 anos, eu aprendi a meditar. Eu me vejo assim hoje muito mais tranquila, mais serena. Então, gente, olha, sempre é tempo, tá? Para aprender a meditar, para dançar, para viajar, para amar, para conhecer alguém, tá? Conheci meu marido, eu tava com 45 anos, hein? Olha só, faz as contas aí. Eu sou 21 anos mais velha que ele. Tô casada, vai fazer 16 anos e temos um filho de 13 anos. Muita gente tem muito preconceito, na verdade. Tem gente que deixa de ser feliz porque tem preconceito. Porque a mulher conhece um cara que é muito mais novo e não quer porque ele é muito novo, que não vai dar certo, que ele tá querendo só se aproveitar. Aí, ou um homem muito mais velho pega uma mulher mais nova, aí já é mais aceitável, né? Mas aí é um outro vídeo, tá? A história para um outro vídeo, porque eu também era bastante preconceituosa e eu venci esse preconceito com meu próprio marido, né? Assunto para um outro vídeo, tá bom? Mas para falar para vocês que tudo isso é preconceito, né? É tudo a sociedade que coloca, as pessoas que julgam. Na verdade, ninguém sabe da vida de ninguém, ninguém sabe do coração, do sentimento de ninguém, ninguém tem o direito de julgar ninguém. Então, o que eu falo para você, homem ou mulher, independente da sua idade, seja feliz, faça o que você tem vontade e faz de conta que você não tá vendo ninguém, seja feliz. Tá? Não se importa com a opinião dos outros. Ninguém paga as suas contas. É você que paga as suas contas. Só você sabe o que você passa. Só você sabe das suas agonias, das suas dores, de quando você chora. Ninguém mais sabe. E ninguém tá nem aí para você. Por que você vai se preocupar com os outros? Então não liga para a opinião dos outros. Faça o que você tem vontade e seja feliz, independente da tua idade. Tá bom? Então, olha, eu vou parar por aqui, porque o vídeo tá bem longo, tá? E acaba ficando, nem todo mundo gosta, né? Nem todo mundo quer ficar tanto tempo assistindo um vídeo, né? Então, olha, comenta aí se você gostou do meu vídeo, desse tipo, é um vídeo motivacional hoje, né? Para dar um up em vocês. Mas eu adoro estar aqui com vocês, eu gostaria muito de poder pegar na mão de cada um de vocês e ajudar a imigrar ou a fazer qualquer coisa. Se eu tivesse esse poder, eu adoraria, tá? Então, quero que você seja feliz. Independente se você tem 40, 50, 60, 70, 80, seja feliz. Cuida da sua saúde. Se você não tem saúde, vai tratar. Se você tem, continua cuidando, cuida mais ainda e agradeça a Deus pela sua saúde. E se você não tem, já agradeça a Deus pela sua saúde também, como se você já tivesse. E você vai ver como você vai passar a ter saúde, tá? Tá aqui, ó. Tá bom? Então, ó, comenta aí se você gostou desse vídeo. Faça seu comentário, conte experiências aqui. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Um beijo. Agora, olha essa maravilha de lugar que é aqui. Olha esse paraíso aqui. Olha, gente. Que delícia. Fala se não dá vontade de descer aqui, olha. Descer essa escadinha e ir lá para baixo. Olha, eu vou mostrar aqui a igreja para vocês. Aqui a igrejinha, olha. Ali tem os patos, galo. Tem um balanço ali, um playground. Olha que paraíso que é isso aqui.